Mas eu separei só um supra-sumo aqui. Cada viagem Pra gente, porque geralmente nós trazemos esse material por um motivo muito simples. As pessoas não raro, e nós estamos acostumados a presenciar isso. Existem ex-presidiários, pessoas que vivem no crime, que eles falam números e falam fatos que não existem. Então eles criam, vão criando e vão arrotando aquilo, e infelizmente uma massa que não é tão crítica, porque já foi conduzida para não ser crítica, acaba acreditando. Então quando eu trago meus 10 quilos, que na verdade são 18.700, é porque de tudo que nós vamos falar aqui, nós temos as decisões judiciais que falam sobre a matéria, nós temos a literatura que é grafada, vendida, editada e etc. Então, nada do que vai ser dito aqui não vai ser provado através de documentos, inclusive de material impresso. Então, qual é a nossa... Quando nós ouvimos aquele vídeo, é importante que nós fazemos parte da Confenapaz, tanto eu como a Adriana, ela é delegada aqui em Minas Gerais, eu sou delegado lá na Paraíba, e a Confenapaz é uma das 50 instituições que escreve o PNE. Eu vou falar daqui a pouco sobre essas siglas, você vai entender bem. E quando nós fomos até lá, nós não fomos como turistas, nós fomos como representantes de uma instituição que está credenciada pelo MEC para elaborar o Plano Nacional de Educação. Então, quando nós sofremos, fomos hostilizados ali, é exatamente porque ali naquele ambiente nós éramos a extrema minoria. E essas falas que vocês ouviram, o rapaz, acho que é Gabriel, o nome dele, ele começou a falar, nós estamos produzindo militantes mesmo. Vou para a sala dela para isso. Esse rapaz é de Cajá, se não me engano, em Goiânia, vizinho a Recife, né? Que é o nosso vizinho lá, eu sou de João Pessoa da Paraíba. Então, ele está lá no Nordeste. A pessoa que falou ao lado dele, aquela jovem senhora, né, de pele negra, ela é da Universidade Federal da Paraíba. Ela falou que dali não. E aquela jovem senhora que falou que tinha com vestido pelo jeans, é da Universidade Federal da Paraíba também. Então, por que eu estou dizendo isso? Primeiro que eu sou nordestino, né, sou de João Pessoa da Paraíba. Existe um arco da infelicidade do Norte e Nordeste, que é exatamente a formação, a fabricação de militantes mesmo, de pessoas que preferem viver miseravelmente com aquilo que o governo dá, do que trabalhar e viver dignamente com o fruto do seu trabalho. E eu digo isso e eu não faço essa culpa extensiva à população. Isso é um processo de formação, de encapsulamento de mentalidade, de cultura, de ideias. Você não tem noção de como é isso, esse populismo, né? Eleitoral, tal. Veja, eu vou entrar na matéria aqui de educação. Essa junção de advogado, pastor, jornalista e professor faz com que eu fale muito e que aqui passaria a ser uma vigília. Eu falaria até amanhã tranquilamente. E sem tomar água, não tenho vergonha de tomar água na frente das pessoas. Mas, enfim, eu vou entrar na parte da educação. Mas é um contexto que nós estamos inseridos. Você tem, na Paraíba são 223 municípios. Aqui em Minas Gerais são mais de 400, se não me engano. Né? 853. Então você vai observar o seguinte: lá na Paraíba, de 223 municípios, talvez uns 18 ou uns 20, mais de 54% da população inteira. E praticamente 80% desses municípios, eles só dão para eles, não dão receita. Porque se ele não receber o fundo de participação do município, que é o fracionamento do imposto de renda, tal, que ele recebe, ele não tem um superávit. Ele quebra. Ele não gera, ele não tem imposto, ele não tem turismo, ele não tem absolutamente nada. E o intuito é ser assim mesmo. Porque o prefeito que está no poder vai dizer: olha, se eu cair, cai todos os carros profissionais, a outra metade de Bolsa Família. Isso é um modus operandi de sequestro subjetivo de bens. Isso não acontece só no Nordeste, claro, né? Mas isso é um ponto a ser analisado. Mas vamos nos colocar, por exemplo, aqui na Abraço. Quantos anos a Abraço tem? Quem lembra?
Mais de 40, não é assim? Vamos fazer um esforço aqui simples. Todas as estruturas da esquerda são fomentadas por Deus. Esse evento que você viu e que nós fomos utilizados, vamos fazer isso mesmo. Aquela jovem que disse: a matemática é conduzida por homens brancos, cis, tal e tal. Na verdade, é um homem. Ele é um homem. Que diz que vai incluir na matemática a cultura LGBT, que ia bem mais. Não sei o que, Bell Hooks, né? Então, aquilo ali foi custeado com 12 milhões de reais. E você pagou. Você pagou tudo. Porque, lógico, o Estado aqui fomenta isso também. Mas vamos imaginar agora um abraço. Abraço tem mais de 40 anos. Eu não entendo como nós, que representamos a maioria, que somos conservadores, que somos cristãos, que somos de direita, nós não nos organizamos, por exemplo, para que uma estrutura como essa seja pujante. Aqui, por exemplo, a gente falou: olha, infelizmente hoje nós não vamos usar o ato porque ele está com um pequeno problema. Se fosse uma estrutura de esquerda, teria tudo. Sabe por quê? Porque o Estado paga. Mas quem sustenta o Estado? Nós. Então, por que nós não nos concentramos nos esforços para chegar na abraço? Por exemplo, mais de 50% do PIB da nossa nação vem de quem trabalha com prestação de serviço ou venda de produtos. E mais de 50% desses 50% são micros e pequenas empresas. Então, veja como nós não canalizamos os nossos esforços, seja ideológico, seja inclusive financeiro, no sentido de incentivar propostas, ideias, eventos. Então, isso nós precisamos também ponderar, porque eles vêm com um valor praticamente do orçamento público inteiro. Vamos falar sobre isso. Mas isso é um ponto de reflexão para que nós possamos fazer a leitura desse universo, do que nós estamos tentando mudar na educação, só que tem que ser muito inocente para achar que mudar a educação é atuar só na educação. Mudar a educação é atuar em várias frentes, em muitas frentes. E aí eu quero iniciar aqui com o material da gente centrais. E eu faço um breve resumo disso aqui e vou mostrar esse material. Dizer a vocês o seguinte: existe uma série de siglas que você precisa entender. Né? E só vale nacionalidade, eu vou focar no tempo para organizar. Começando agora, né? Porque foi só uma produção. Existem algumas siglas que você precisa entender. É interessante para as pessoas dizerem assim: mas eu não gosto de política. Eu não gosto de falar sobre política. Esse assunto, entenda. Não gostar de política é não gostar de saúde, educação, saneamento, geração de emprego e renda, turismo. É tudo isso. Você pode não gostar, mas você está vivendo nesse contexto. Então não tem como não gostar. Né? Não tem, é impossível essa prerrogativa para quem vive em sociedade. Mas trabalhando nas siglas para você entender bem o processo de educação. E nós podemos passar aqui depois para esse insigne professor Jorge, que talvez muitos não conheçam, mas o professor Jorge, que vai me suceder aqui, é a pessoa que o Olavo de Carvalho mandava os textos para ele fazer a análise e depois fazer as publicações. É um jovem que deve ter só, acho que uns 80 anos, né? 70, 80, e que viveu no anonimato, mas que tem uma participação na sociedade brasileira de forma tremenda. Era praticamente a pessoa que afinava o discurso do Olavo de Carvalho. Nós tivemos a oportunidade de conhecer. Mas existem algumas siglas que você precisa entender. Por exemplo, o MEC, que é o Ministério da Educação, ele entende, ele é responsável pela educação do Brasil. E aí eu incrível, daqui a pouco eu provo na literatura, que não existe sistema de educação no Brasil. Essa é a maior mentira que você pode ter ouvido nos últimos anos, nas últimas décadas. Não existe processo de ensino-aprendizagem, não existe processo pedagógico, não existe aquele processo de alfabetização, sabe aquele beabá, aquela coisa fonética, silábica e tal. Esqueça isso, não existe. Existe uma fábrica de revolucionários prostituídos em que vão fomentar alguns objetivos, dentre eles, destruir a igreja, a família e a educação. Esse é o foco.
E eu vou provar daqui a pouco, como está impresso, inclusive, por isso. Então, o MEC, por lei, ele tem que elaborar um plano nacional de educação que vai virar lei para os próximos 10 anos. Então, o MEC, Ministério da Educação, que eu e você, nós sustentamos, cria um Fórum Nacional de Educação, que é o FNE, e esse fórum é composto por até 50 instituições. E essas 50 instituições redigem o texto base para a feitura do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, no nosso caso, 2024-2034. Ok? Alguma dúvida até aqui? MEC, FNE, PNE. Ministério da Educação, Fórum Nacional de Educação, para fazer o Plano Nacional de Educação 2024-2034. Ok? Quem são as 50 instituições que integram o FNE? Uma delas é a Café Paz, delegado Minas, delegado Paraíba. Mas quais são as outras? Eu vou citar só 3, que é para você já ficar com raiva. Você gostaria que seu filho ou seu neto fosse educado pela carteira do MST? Não, jamais. Como é o nome dessa jovem? Jamais. Dessa jovem? É você. Flávia? Muito bem, Flávia. Qual é a sua idade, Flávia? 8. Sentiu? Você gostaria que o MST doutrinasse essa criança? Você gostaria que a CUT doutrinasse Flávia? Você gostaria que a UNI doutrinasse essa criança? Você gostaria que a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e o que mais? E até mais, doutrinasse essa criança? Aí eu lhe pergunto, mas eu não gosto de político. Querido, é incongruente. Todo homem é mortal. João é homem, logo ele é. Você gostaria que eles doutrinassem Flávio? Não. Você gosta de político? Não. Incongruente. A sua conclusão foi ilógica. Essas são as pessoas jurídicas que escrevem a educação. Você já imaginou o que é uma educação pautada no MST? Não é? Mas essas são as instituições. Então, essas instituições que integram a FNE vão produzir o PNE. Só que antes, eles dizem, nós vamos nos reunir nas conferências nacionais ou conferências de educação. E aí nós teríamos por obrigação de ter, assim, mais de 5.500 reuniões. Porque nós não temos 5.570 municípios? E a CONAI é a reunião daqueles que entendem de educação para discutir a educação no Brasil, para fazer um documento que, discutido nos municípios, discutido nos estados, vá para essa conferência nacional, essa que nós filmamos agora, que passamos o vídeo, e dali surja um texto normativo, que eu até trouxe aqui, que é a lei do Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. E que texto é esse? Quando nós chegamos, nós já recebemos o material impresso pronto. Mas peraí. Entra aí para a reunião para discutir o texto. Aí já existe um texto com 179 páginas. Não, vamos reformar. 212. Não é isso. Aí você pega o eixo 3, na página 59.266. Acabar com as ideias ultraconservadoras. Acabar com a escola militar, ciclo militar. Acabar, criminalizar, prender quem pratica o homeschooling. Escolas confessionais, não. Escola evangélica, escola católica, não cabe. E é esse texto que foi para o Congresso e que eles redigiram o Plano Nacional de Educação, que está agora sendo discutido para virar lei. Esse é o grande dilema. Mas eu não sabia. Se você entrar no site do Congresso, você se cadastra, bota seu e-mail, seu telefone e tal. Você seleciona os projetos de lei que você quer acompanhar, chega no seu e-mail, qualquer mudança. Você seleciona os temas que você quer acompanhar, chega no seu e-mail, todas as informações. E é uma forma de nós acompanhar. Cada um dentro do seu raio de ação. Então, veja bem. MEC, FNE, CONAI, PNE, e aí nós temos dois outros elementos que são terríveis.
Um é o Banco Nacional Comum Curricular, Base Nacional Comum Curricular. Que eu não trouxe aqui, mas ele é bem volumoso, que é exatamente tudo que vai ser discutido nas escolas do Brasil inteiro. Seja pela escola pública, seja pela escola particular. Lembrando que a CONAI tem como fim acabar com a escola particular. Esse detalhe eu esqueci de falar. Escola particular, para eles, é uma enfermidade. A educação tem que ser do Estado e tem que ser a partir de qual idade? Zero. Zero. Então, o que acontece? Essa base nacional curricular comum diz assim, olha, na educação da arte, a partir do 5º ano e 6º ano, é bem valoroso. Eu imprimi que está ali no carro, é desse tamanho aqui, assim, um livrão. Está na internet, você pega uma PDF e você baixa. Né? E eu lamento, assim, não sei, de repente ver algum colega que seja um militante da esquerda, que queira discutir sobre educação, que eu acho que é importante a gente discutir. A gente geralmente chama, às vezes nunca vem, mas se vier, vai ser excelente, bem recebido, bem tratado e vencido dela. Mas essa base nacional curricular comum, ela diz assim, olha, o seu filho, na 5ª, 6ª, 7ª série, nós vamos trabalhar com ele culturas. A exemplo da cultura africana. Interessante. Mas veja que eufemismo, porque o universo da esquerda é um universo de eufemismo. Eles dizem uma coisa, mas o que eles querem dizer, na verdade, é outra. Mas como ele não pode dizer aquilo que ele quer, ele usa do eufemismo. Por que a cultura africana? Existem tantas culturas. Analise aí América do Sul, América do Norte, América Central, Ásia, África, Europa, Oceania. Você tem várias culturas. E por que você escolhe a cultura africana específica? Por quê? Porque não é cultura, é religião. O intuito é destruir o cristianismo ou a cosmovisão cristã. O cristianismo ninguém destrói, claro. Mas a cosmovisão cristã é o objeto. Aí você diz, não, mas esse cara é pastor, por isso que ele está falando isso. Não, filho. É porque nós ouvimos aqui uma jovem que está à frente de um trecho da CONAI, onde ela diz, os dogmas religiosos têm que ser acabados. A educação do Brasil tem que ser afastada da igreja. Esse sentimento religioso é o que atrapalha a educação. Não é o que ela disse, lógico, que nós estamos identificando aqui, seja outra coisa. Então, é uma realidade fática. Né? Agora, e essa estrutura toda? Aí tem um Sistema Nacional de Educação, que eu não vou falar, porque o meu tempo não é tão longo, e a professora Cássia vai falar sobre isso de uma forma excelente. O que eu queria, já partindo para o final, viu, doutor Adriano? Você está conferindo aí o 5 minutos, está impossível. 5 minutos é impossível. Sim, deixa eu só perdoe aqui já. Como ela mostrou, eu vou mostrar o meu também, meu cachorro se telefonar e estava lá também, viu? É por não ficar por baixo. Então, olha só. Vamos trabalhar da seguinte maneira. Esse aqui é o APL número 2614, 2024. É o Plano Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação que foi remetido para aprovação no Congresso, tá? Está impresso, a gente manda para você em PDF, dá o link, faz o que você quiser. A gente só quer que você fale sobre isso, reverbere sobre isso. Aí tem o plano Sistema Nacional de Educação, que a professora Cássia vai falar sobre. Eu não sei se a gente consegue acender mais as lâmpadas aqui. Se conseguir, melhor, porque num sábado, pela manhã, um cara chato falando, de repente você cochila. Com mais luz, talvez você fique mais esperto. Nós fizemos esse material, doutora Adriana Mar. Eu sou aqui só um servo, quem conduz tudo é ela mesmo. E a gente tem que ter essa percepção. As mulheres, elas têm uma visão diferente. O homem é aquela visão assim, de conquistar, de dar segurança, de descarregar o caminhão de pedra. É como diz lá no interior, é nós. A mulher ela tem uma visão que vai além do alcance. E não perca tempo, você não vai ter essa visão. Nós, como homem, não vamos ter. Porque Deus fez assim. Fez diferente, completando. A palavra do Senhor diz, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora. E é isso. Esse material, se um homem estivesse aqui no meio, eu acho que seria tudo errado. Não saía tão organizado, tão delicado, né? Uma gracinha, como a Adriana diz. Mas esse material chegou nas mãos da filha de um senador que fez o SNE. E já vai ter uma audiência pública no Senado segunda-feira. Porque ele disse que tudo isso aqui é mentira.
Agora, interessante, não chamaram quem elaborou o material para dizer lá, olha, não é mentira não. Mentira é esse teu projeto aí, que é um projeto de poder. Então, esse material, ele rodou, foi entregue lá, Adriana foi a Brasília, levou uma mala de bem 200 quilos, quase que eu tenho uma escoliose levando essa mala, e nós entregamos lá a diversas pessoas e parlamentares e etc. O que eu queria dizer a vocês? Freud, que é uma pessoa que não tem muita admiração por ele, mas né, ninguém é tão grande que não tem o que aprender, nem tão pequeno que não tem o que ensinar. Mas Freud diz que só o conhecimento traz o poder. E se você quiser entender o que está acontecendo na educação ou no sistema político brasileiro, só é você ler esse livro aqui. Esse livro é novo, é de 1950. É de Yuri Bezmenov e o nome dele é Subversão. Teoria, aplicação e confissão de um método. Ele diz no seu índice que você, para destruir uma cultura, e aqui leia-se, para acabar com a cosmovisão cristã, você tem que desmoralizar a nação, desvirtuando a religião, corrompendo a educação, desarranjando a vida social, desarticulando e dando descrédito à lei e à ordem e desajustando as relações trabalhistas. Depois que você passa por essa fase, você vem para uma fase de desestabilização, em que você desestabiliza a economia, desestabiliza a lei e a ordem pública, desestabiliza tudo isso utilizando a mídia. A mídia, a UOL, a Globo, o Big Brother, os blogs, as agências 247 e assim sucessivamente. Depois você vem para uma etapa de crise e aí, amigo, vem para a fase de normalização e aí já não tem muito mais o que fazer. E aí, para finalizar quase, existe um modelo de esquerda hoje que é bem atual. Marx, apesar de ser um ser desprezível, mas um filho de Deus, e a gente tem que perdoá-lo, né? Para quem conseguir, ele falava muito sobre a mais-valia. Eu tenho uma empresa, eu tenho um X de lucro, e o trabalhador tem um percentual, ele tem um salário mínimo. Então ele dizia, olha, a diferença do que o empreendedor recebe para que o empregado recebe é a mais-valia. E ele queria acabar com isso. Muito bem. E aí ele falava da revolução, pegar em armas, dono de meio de produção, aquela coisa toda. Esse é o pensamento de Marx. Hoje a esquerda não trabalha com essa revolução. Hoje a esquerda trabalha com a revolução cultural. Tem que fazer de refém a mente das pessoas. É trazer, e aí como o ex-presidiário já falou em determinado momento, você tem que ser socialista sem você saber que é socialista. Que é o eufemismo. Você de repente diz, olha, fulaninho é misógino, fulaninho é homofóbico. Claro, mas de onde você tirou isso? Não sei. Mas é. Exemplo, Ronai, uma professora lésbica com uma blusa de Che Guevara. É igual uma barata com a blusa do Baião. É a mesma coisa, não muda nada. Quem foi esse cidadão? Isso aqui foi o professor. Foi. De onde? Muito bom ele. Certo. Mas ele foi professor aonde? Não, esse aqui, olha, é importante porque é a educação. Calma, peraí, calma. Ele foi professor aonde? Não, eu não sei dizer agora. Ah, tá. Porque não sabe. Se você lê o Jung, Carl Jung, né? Assim que diga, um nome bonito, quem sabe é você, Jung, né? Que fala dos ícones do mundo como representatividade e tal e tal. Você vai entender o que é isso. Porque no universo nazista, a águia era importante, os cumprimentos eram importantes, as bandeiras eram importantes. Como você vê aqui, as bandeiras de Paulo Freire, de Lula, Palestina. Então eles usam os nossos sentidos para nos enganar. Você está pensando que isso é feito nas coxas? Isso tem método, isso tem forma, isso tem doses que são aplicadas. E nós estamos aqui para aprender um pouco sobre, mas se você aprender e reter, você está perdendo tempo. Você não dá nem para estar aqui. Porque a proposta é você aprender e multiplicar. E não, porque a direita é terrível, a direita ela se auto-sabota, é incrível. A direita não rara, ela tem um pensamento luciferiano que é terrível. Ela acha o seguinte, 3 minutos, obrigado.
Ó, tá vendo? Já coisou. Porque ela diz o seguinte: não, a Adriana fez esse material, foi muito bom. Ah, então não vou falar da Adriana, não. Porque se eu falar da Adriana, aí eu perco a minha briga, a minha luz. Eu tenho que dizer que eu vi o material, analisei, e realmente é muito bom. Tem uns erros, mas é muito bom. Esse é o problema. A esquerda não. A esquerda fala: vamos botar o Mentecapto para ser presidente. Como é o nome dele? Haddad. Vamos! É ele! Vamos lá, todo mundo junto. Mas nós nos auto-sabotamos. É uma eleição para uma cidade importante. Aí vem um grande pastor que fala de uma pessoa e esquece que lá tem um invasor de terra, que tem não sei o que lá. Gente, ou a gente se une naquilo que nos une efetivamente. Eu não vou discutir aqui teologia católica, teologia evangélica, teologia protestante. Eu não vou falar aqui da intercessão dos santos na igreja católica, porque de repente eu não acredito, mas dentro do protestantismo existe um lado arminiano e um lado calvinista, e eles não se comunicam. Então eu vou discutir com o meu irmão católico se dentro da minha profissão de fé, da minha confissão de fé, existem discussões teológicas. É aí aquela história. Tiago 4,17 ele diz: aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. A nossa luta aqui é contra o quê? Contra o aborto, contra as drogas, contra esse aliciamento dos menores, etc. E para finalizar, eu queria dizer a vocês o seguinte: a atuação da esquerda, ela ataca de vários flancos. Por exemplo, quem aqui já leu a resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde? Pronto. Mando o PDF para vocês, gravo o vídeo, faça o que você quiser. Mas junta a ministra da Saúde, que não é da saúde, ela não tem formação em saúde, junto com o presidente do Conselho Nacional, que é um comunista pesado, e eles estabelecem os objetivos da saúde para os próximos 4 anos. 23, 24, 24, 25, 26 e 27. Isso está documentado. Foi publicado em novembro de 2023. Você acha na internet, não tem dificuldade. Mas no anexo 2, a partir do ponto 40, o objetivo do Ministério da Saúde para os próximos 4 anos é liberação da maconha, liberação do aborto, transexualização a partir dos 14 anos e elevar como porta de acesso ao SUS os terreiros e terreiras de Umbanda e Candomblé para a cura, tratamento e cura de doenças psicológicas, psiquiátricas, sociais e alimentares. Você não sabia, mas já está rodando isso desde novembro de 2023. Aí você pode dizer assim: mas você está sendo religiosofóbico, ou candomblessistafóbico, ou xangosfóbico, alguma coisa desse tipo. Querido, entenda, eu sou evangélico. O que seria do Brasil sem a Santa Casa de Misericórdia da Igreja Católica Apostólica Romana? Diga aí para mim. O que seria da educação no mundo sem São Tomás de Aquino e Santo Agostinho? Diga aí. Seria um oco, seria um buraco negro que suga tudo. Vazio. Porque ele confrontou as teorias filosóficas no momento. O gnosticismo tal, eles enfrentaram, eles fizeram a releitura, eles são os pais da fé, a patrística, a escolástica, tal e tal. Então, mas eu não vou falar de Santo Agostinho, você não vai falar porque você é bobo, ou você é burro, ou os dois. Mas o fato é que esses valores é que nos unem. Mas entenda, eu estou falando de educação, e eu fui para o Ministério da Saúde, mas é a mesma coisa. Eu incuto na cabeça de Flavinha que a cultura africana é boa, que eu tenho que ir para a praia de branco e azul, que eu tenho que dar uns pinotes, que eu tenho que jogar alguma coisa ao mar. E ao mesmo tempo, eu fomento no Ministério da Saúde que os terreiros e terreiras de Umbanda e Candomblé são nosocômios para a cura de enfermidade psicológica e psiquiátrica. Com qual fundamento científico? E aí você tem em várias áreas. Quando um ministro do STF diz assim: não vai subir a favela, a polícia não pode fazer incursão na favela, o policial tem que usar uma câmera, para subir tem que dizer primeiro ao Ministério Público o que é que você vai fazer. Nós temos um conceito terrível da esquerda, que se aplica na educação também,
que é exatamente o foco maior da educação, que é o lupenproletariado. Quem já ouviu esse termo? Amém. Lupenproletariado. O que é isso? O homem médio, ele não quer trabalhar, pegar em arma e fazer revolução, não quer não. Ele quer trabalhar, ter a sua esposa, criar seus filhos, curtir o seu final de semana, ir para a sua igreja, se quiser tomar sua cervejinha vai tomar, se for chique, vai tomar um vinhozinho como vocês tomam, eu só tomo água, suco e Coca Zero. Ele vai fazer isso. Ele se afastou desse ideal revolucionário porque isso é vazio. Não é assim que funciona. Se você quer ganhar mais, trabalhe mais, empreenda, faça alguma coisa. Não é pegando em arma nem tomando meio de produção. Então a escola frankfurtiana, que é a grande desgraça mundial atualmente, e esse livro é muito bom. Eu já li tantas vezes que eu posso abrir não, que senão as folhas caem. Mas eu também não vou ler o trecho dele porque não cabe mais no horário, eu já sei que já ultrapassei. Mas entenda, a escola frankfurtiana diz, olha, não vai existir mais a figura do revolucionário. Agora nós temos que fazer a revolução por intermédio de uma outra categoria. Que categoria é essa? O estuprador, o latrocida, o homicida, o homem mau, aquele que veio para matar, roubar, minar. Então eles fomentam isso. Eu não sei se vocês recordam, mas teve um integrante do PCC que saiu do grupo e ele disse, olha, eu saí porque eu achei que faríamos a revolução pelo PCC, mas não. Estavam matando crianças, mulheres. Eu não estava ali para isso. Eu estava ali para fazer a revolução. O medo do Estado. Não, porque nas ruas está muito inseguro. Quem tem o monopólio da segurança? O Estado. Então, quanto maior for o medo, maior a dependência do... Por isso que a criminalidade vai aumentar. E muito. Olha, todo mundo tem que ficar em casa. Todo mundo tem que usar máscara. Todo mundo tem que tomar, porque vai melhorar. Não melhorou, não resolveu. Mas o medo incutido e automatizado na sociedade faz com que você pense que depende do Estado. Muitas vezes eu fui chamado de negacionista, mínio, bolsomínio, gado, terraplanista, fascista, porque eu não usei máscara, porque eu fui trabalhar, porque eu saí de casa, porque quando estourou a pandemia nós estávamos alimentando as pessoas no meio da rua. E irmãos da minha igreja, que agora no final de setembro completa 101 anos em João Pessoa, na Paraíba, nos chamaram de tudo isso, porque nós estávamos indo ajudar o próximo. Eu não, eu cago, várias pessoas. Isso é para dizer que eu tenho que acabar, né? Mas estou acabando. Estou entendendo, viu, João? Estou entendendo. Então veja, essa é a grande logística. Mas eu poderia citar para vocês aqui, por exemplo, Ministério do Trabalho e Emprego. Você vai lá no E-Social e diz assim, a sua empresa tem política de contratação de mulheres vítimas de violência? Você, para contratar uma mulher, você diz, você já sofreu alguma violência do seu marido? Claro que não, gente, porque você contrata pelo mérito. E você não pergunta isso, que isso é uma questão intuito persona, isso é uma questão muito pessoal. Você contrata mulheres LGBT, você contrata mulheres e tem uma série de questões, chefe de família. Então não existe, num futuro próximo, não vai existir mais a contratação por mérito. Vai ser a contratação de um público que sustenta um governo de esquerda. E essa vai ser a massa que vai estar no setor público e no setor privado. Porque o Ministério Público do Trabalho vai começar a fiscalizar quantas pessoas estão lá que foram vítimas de violência, LGBT, chefe de família, papapá. E por que isso? Porque o movimento feminista faz da maternidade o peso, dos filhos um peso, do homem um vigarista e do movimento algo surreal. Então você tem aqui, numa simples fala, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Justiça, todos eles trabalhando com uma agenda só. E qual é a única forma de vencer tudo isso? A educação. Não existe. Porque entenda, o que eles querem é tornar refém as nossas mentes. E só o que liberta a mente é o entendimento e é o convencimento. Trazendo à memória, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se moldeis a esse mundo. Transformar esse mundo com a renovação do seu entendimento. Isso é metanoia, cosmovisão cristã. A esquerda é paranoia, outra história. Mas é metanoia. Então nós estamos aqui para dizer a você que nós podemos ajudar e ser ajudado
para que você entenda esse processo de aculturação, esse processo que você vai ver, por exemplo, nesse cidadão aqui, Paulo Freire, que na sua literatura chamada Pedagogia do Oprimido, lá na página 200 e pouco, ele vai dizer, eu tenho que ler isso aqui, está vendo? Página 208, Pedagogia do Oprimido, editora Paz e Terra, edição 2022, para os esquerdistas que vamos assistir depois, se eu estiver mentindo, vão nos confrontar, mas ao vivo, porque pela rede social e à distância não é bom não, é bom ao vivo. As relações entre pais e filhos nos lares refletem de modo geral as condições objetivo-culturais da totalidade de que participam. E se estas condições autoritárias, rígidas, dominadoras, penetram os lares, que incrementam o clima de opressão. Você que é pai, você que é mãe, você é opressor, e o seu filho é oprimido. Por isso que você vê vídeos aí, a menina dando pipoco, gritando, pulando, porque quer um iPhone 15 Pro Max. E a mãe diz, mas eu não posso. Você pode, cai no chão, esperneia, pula. É a relação oprimido e opressor. Se a criança é oprimida, ela tem que ser agora uma opressora. Patrono da educação no Brasil. Um dos livros mais transcritos, traduzidos e comprados no mundo. Essa porcaria. E ele diz, quanto mais se desenvolvem essas relações de feição autoritária entre pais e filhos, tanto mais vão os filhos na sua infância introjetando a autoridade paterna. Para ele, o pai deve ser um bicho, que não pode ser referência. Esse é o patrão da educação. Esse cidadão aqui, Herbert Marcuse, que é um escritor da escola de Frankfurt, ele diz nesse livro, isso aqui é uma seita demoníaca, Eros e Civilização, uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. Quer acabar com a cultura cristã, com as famílias, casamento, etc., erotize as crianças. Faça isso que elas já vão crescer dissociadas desses valores. Aí ele escreve isso, certo? Aí no Brasil nós temos isso. O Avesso da Pele. Um livro da Companhia das Letras, escrito por esse dissidente de Lúcifer, Jefferson Tenório, em que aqui dentro o MEC aprovou, comprou, distribuiu, você pagou a compra desse livro, e que aqui no meio dele, né, mensurando as palavras, não sei nem como é que eu vou, né? Enfim, ele como é? Explicitamente descreve uma relação sexual entre uma pessoa de pele negra, uma pessoa de pele clara, né? Porque branco não existe, e ele vai citando os órgãos e não tem um filme erótico, não. É um livro erótico, é um livro erótico. O que Marcuse diz, o Brasil importou mesmo, produziu, liberou, comprou, distribuiu. Assim como tem literatura dessa que diz que polícia na verdade é bandido, que a polícia é opressora. Então é o processo de desestabilização. E aqui nesse caso nós fizemos uma PL, quer dizer, nós não, né? A Adriana fez, eu dei uma singela contribuição, que é exatamente para alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque lá no Estatuto, isso é tudo pensado, viu? A canalhada toda trabalhando em conjunto. Só pune se você pegar uma pessoa com imagem, vídeo, assim, que ponha a criança numa condição de vulnerabilidade em relação a atos sexuais, certo? Mas essa PL que nós fizemos, e o capitão Alden, da Bahia, deputado federal, pegou, subscreveu e já está tramitando, a PL 1978/2024. Ela prevê a punição de professores, editoras, escolas, coordenadores, qualquer pessoa, independente de estar vinculada à educação ou não, que publique, compre, use, escreva, editore, formate material como esse daqui. Veja, um matuto velho lá da Paraíba, essa jovem aqui, que aí é outro nível, né, no meu caso, mas fizemos um PL. O deputado federal da Bahia, que nem é de Minas, nem é da Paraíba, não, a gente recebe aqui, vamos mudar para frente. Assinou, fez, está tramitando. Então, mas eu não posso mudar. Claro que você pode. A percepção do inimigo das nossas almas é exatamente isso. Mas você só não resolve. Mas não adianta. Esse evento não sabe, isso é besteira. Fique em casa, sai uma série nova do Netflix. É melhor você ficar aqui.
mas é exatamente outros princípios que nos movem. Então, eu quero primeiro pedir perdão porque eu passei do tempo, depois me desculpar alguma falha que tenha acontecido aqui, mas agradecer primeiro a Deus, depois a vocês, o fato de estarem aqui conosco hoje e que nós possamos replicar essa matéria, debater muito mais, e seria muito importante que nós tivéssemos muitas pessoas de esquerda, muitos comunistas, muitos frankfurtianos, para a gente debater aqui e provar que a tese que nós defendemos é uma tese irrefutável, porque nós trabalhamos com a verdade real, a verdade absoluta, que foi aquela que Deus revelou a homens inspirados, que escreveu e hoje nós temos acesso. Então, que Deus abençoe e agradeço a vocês pela oportunidade. Pronto.